Aleluia. Irmãos, quando o pastor começou a louvar, às vezes a gente está em fases da vida da gente e ficamos se perguntando para que estamos aqui. E não sei se é de conhecimento de todos, mas eu estou fazendo doces para vender. E uma vez por semana eu vou para o Major Simplício. E hoje eu estava andando lá nas casas, eu já conheço algumas pessoas, não conheço por nome, porque antes de eu ganhar a Esther, eu fazia isso, né? Então, quando eu cheguei na casa de uma senhora lá, e ela é uma cliente assídua, toda vez que eu vou, eu não saio de lá sem que ela cumpra algo. E ela disse assim para mim, da outra vez eu fui, quando eu cheguei na casa dela, eu já não tinha mais. Aí hoje eu fui diretamente para a casa dela. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, eu hoje não quero comprar seus doces. Aí eu fiquei um pouco constrangida, né? Eu disse assim, amém, irmã. Ela não é irmã, mas eu sempre chamo ela, porque às vezes quando eu vejo ela visitando a igreja, aí ela disse assim, hoje eu quero uma coisa melhor. E eu disse assim, o que? Eu disse assim, eu quero que você ore em mim. Glória a Deus. Aí eu fiquei assim um pouco assustada, porque o filho dela é evangélico, né? Aí eu disse assim, eu orar na senhora, eu disse porque o santo de casa não faz milagre. Eu disse, mas por que, dona Francisca? Ela disse assim, porque meu filho ora e nada acontece. Aí eu disse assim, mas será que o defeito está dele ou está da senhora? Aí ela disse assim, minha filha, eu acho que é nos dois. Eu disse, por quê? Porque quando eu peço para ele orar, ele já vem orando, brigando, porque eu não acredito na oração dele. Aí ele disse assim, não, irmã, porque toda vez que eu vou orar nela, ele disse assim, tu não sabe nem orar, porque ela quer, irmã, que a gente vá falar palavras bonitas para ela. Aí eu disse assim, irmã, então deixa eu só lhe dizer logo aqui, eu não sei falar coisa bonita não. Aí ela disse assim, sangue de Jesus tem poder. Pois pronto, você já está convertido, você está dizendo que sangue de Jesus tem poder. Ela começou na graça, né? E eu acabei orando nela. Glória. E hoje, antes de eu sair para cá, ela mandou mensagem para minha nora dizendo que a dor que estava sentindo nas pernas tinha passado. Glória a Deus. Porque estou falando, não para a minha honra, mas para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Porque tudo que nós fazemos é para Ele. Amém? Glória a Deus. Provérbios 10, capítulo 12. Amém? O ódio hesita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Amém? Só apenas esse versículo. Irmãs, porque o ódio abre contendas. Não só o ódio, a ira, né, o desânimo, tudo aquilo. Independentemente, muitas pessoas quando estão na área financeira, vamos começar pela área financeira, que não conseguem aquele objetivo que almeja, se frustram porque não conseguem, então passam a colocar a culpa nos outros. Muitas das vezes elas não conseguem, nós mesmos não conseguimos por nós mesmos, porque passamos a botar o nosso foco nos outros, nas outras coisas. E tudo que nós temos e somos é por causa de Cristo, Glória a Deus. não por causa de nós mesmos. Muita gente diz assim, mas foi fulano, ciclano que me deu. Ele lhe deu, mas através de quem? Da permissão do Senhor. Glória a E Deus. se foi da permissão do Senhor, então foi o Senhor que deu, não foi fulano. Deus não vai jogar do céu nada em suas mãos, Ele vai abrir oportunidades. Em Salmos 27:8 diz, deixai a ira e abandona o furor. Não te enfardes, por isso só leva à prática do mal. Por quê? Porque quando estamos com raiva, vem outros sentimentos em nós, vem a revolta. E quando passamos a cultivar essa revolta, ela passa para a amargura. E quando nós cultivamos a amargura de alguém ou de alguma coisa que nos frustrou, nós criamos o ódio dentro da gente. E esse ódio não nos edifica. Esse
esquecemos a vontade do Senhor. O versículo destaca exatamente a necessidade de calma no coração, diante das incertezas da raiva, porque tudo que é feito durante o excesso acaba tendo como consequências atitudes do mal. Ou, ao contrário, nos ensinamentos de Deus sobre esse assunto. O que é pensar em momentos de desespero? O que nos leva ao desespero? Sentimentos, irmãos, de não conseguirmos nada. Então nós passamos a nos desesperar. Passamos a querer tanto uma coisa que esquecemos que quem nos dá essa coisa é Cristo. Nos esquecendo que quem nos fortalece é Cristo. Sabemos que no meio da angústia, da dor, do sofrimento ou de uma perda de alguém, nós não iremos pensar assim. Mas quando nós perdemos alguém, nós temos que viver o luto. Porque se nós não vivermos esse luto mais na frente vai vir com dose dupla. Porque o luto não é só de perder alguém fisicamente, mas também é emocionalmente, né? Então nós temos que ter todo o processo. Se nós for pular esse processo, ele vai vir em dose dupla pra gente. Glória a Deus. Não adianta dizer eu estou chorando, eu estou triste, eu vou botar um sorriso no rosto e isso vai passar. Momentâneo vai passar. Mas quando for no instante, você vai começar a criar revolta, porque você não passou por aquele processo. Então, muitas das vezes nós se desesperamos muito, de maneiras que temos que permanecer calmos. E como encontrar essa calma em alguns momentos em nossas vidas? É complicado e é difícil. Mas quando nós se ajoelhamos e pedimos ao Senhor, Ele nos capacita. Glória a Deus. Muitas das vezes nós se ajoelhamos e pedimos a Ele, nós não temos nem palavras. Mas só nós temos a atitude de se ajoelhar, Ele sabe o que estamos pensando, Ele sabe o que estamos. Só nós se ajoelhar, nós já estamos dizendo a Ele, eu estou aos pés do Senhor. Glória a Deus. Independente de estar triste ou não, estamos aos pés do Senhor. Aleluia. E essa atitude não é fácil, mas é possível. É só nós confiarmos no Senhor. Como eu fui numa viagem em Nova Russas e tinha uma mulher lá que ela tem duas crianças especiais. E ela lia um versículo da Bíblia constantemente. E quando ela lia esse versículo, uma das crianças dela se acalmava, né? E eu fiquei com aquilo. E eu queria tanto gravar ela falando isso ali para me mostrar, mas meu celular descarregou. E sempre quando ela falava o versículo da Bíblia, sempre esse jovem se acalmava. Sempre ele ficava quieto. E eu ficava só observando. E ela era duas crianças especiais. Às vezes, nós temos uma bênção em casa e essa bênção nos tira do sério. Imagine nós com duas crianças especiais. Duas crianças. Ela já tinha uma moça de 12 anos e agora tinha duas gêmeas de 9 anos. E ela faz o acompanhamento lá onde eu estou indo fazer o acompanhamento com a menina da Daniela. E ela vai todo mês. E todo mês ela está lá. E às vezes nós reclamamos por tão pouco. E outra coisa que eu observei nela, a sandália. Às vezes nós quebramos uma sandália e ficamos brigando porque colocamos um prego ou um arame para vir no mercantil comprar. E ela estava com uma chinela de uma cor e outra de outra. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, ela estava com um sorriso no rosto. Glória a Deus. Mesmo ela passando por tudo aquilo dali, porque eu acredito que não seja fácil, você cuidar de duas crianças, de uma criança especial já é complicado, e de duas, da mesma idade. E ela dizia que só era ela, o esposo e a filha. O esposo trabalhava o dia todo e ficava ela e a filha de 12 anos. A de 12 anos estudava pela manhã e ela ficava sozinha. Ela
ela pegou as duas crianças, ela disse, mas eu estou esperando o médico. Ela disse, ele não vai deixar de me atender. Só veio comigo e levou ela, só porque ela não voltou mais para onde a gente estava. Depois outra moça chegou dizendo que ela só ia ser atendida na parte da tarde, porque tinham levado ela para fazer uma cesta básica. Coisa que nem é da assistente social tirar, e ela tirou do bolso e deu a ela, porque ela estava dizendo que não tinha. Então, muitas das vezes nós reclamamos por tão pouco. Às vezes temos feijão e arroz, temos um ovo e reclamamos, ou estamos com a chinela quebrada, ou até mesmo com uma sandália nova, e quando vemos outras, vamos comprar. Por quê? Porque nós não se preocupamos com o dia da manhã, porque nós se preocupamos demais com o dia da manhã, né? Como tem escrito na palavra do Senhor, que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia da manhã pertence ao Senhor e não a nós. Em Provérbio 15:18 também diz: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Por quê? Porque a nossa ira não é a favor do Senhor. Nós se iramos por tão pouca coisa, né? Nós se revoltamos por tão pouca coisa. Muitas vezes a raiva é decorrência das palavras hostis e não saber ouvir, como está escrito no provérbio que eu li. Demonstrai a necessidade de ouvir. Com certeza, acalma fala com moderação e tem ainda mais paciência para não se desenvolver a ira e, consequentemente, a raiva, que você pode aprender a combater. Quando controlamos o falar e até mesmo o ouvir, fica mais fácil controlar as relações sociais e se comportar de maneira correta. A resposta tranquila, serena e paciente muda a atitude de muitos. Quando mais paciente se desenvolve no falar e no ouvir, melhora. Por quê? Porque muitas das vezes alguém vem falar algo com a gente, não é nem que seja na ignorância, mas o tom daquela pessoa já é uma ignorância. Então, muitas das vezes a gente acaba alterando o tom da voz para se igualar àquela pessoa. Por quê? Porque não queremos abaixar a cabeça e nem queremos ser menos do que ninguém. O melhor sempre será Cristo. Nós não iremos ser melhor do que ninguém. No Senhor nós temos o mesmo valor, independentemente de você falar alto ou baixo, você tem o mesmo valor. Cabe a nós se dar o valor. Nós é quem tem que estar no valor do Senhor. Em Eclesiastes 7:9 diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então, que nós não venhamos ser tolos em alojar essa ira dentro da gente. Todos os indivíduos são pecadores, mas não se pode deixar levar pela raiva como dominadora, porque é no coração dos sábios que há o perdão que se mora. E também na paciência, que é desistência de ser arrogância, quando a irritação toma conta do espírito, encontra nos tolos o interior fértil. O versículo trata ainda sobre a paciência como característica do Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo, irmãos, o que nos dá a mansidão. Esse Espírito Santo é quem nos capacita a fazer as vontades do Senhor quando nós damos lugar. Não adianta nós querermos ser algo sem que antes nós venhamos buscar pelo Espírito Santo. Porque quem nos capacita é Ele, quem nos limpa é Ele. Nós mesmos não somos capazes de nada sem que nós não venha ter o Espírito Santo por nós, para ser o nosso intercessor diante de Jesus, nos limpar e nos ensinar. Porque nada que nós falamos é do agrado do Senhor, mas quando buscamos o Espírito Santo, Ele nos limpa e nos intercede por nós. Em Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequeis, apaziguai
e aquela pessoa está errada. Muitas das vezes pedir perdão a alguém não é só para quem errou, que a gente errou com ele. Muitas das vezes temos que pedir perdão sem que nós tenha errado, para mostrar para aquela pessoa que mesmo você não tenha errado, mas você teve a humildade de pedir perdão àquela pessoa. Muitas das vezes passamos por situações que nós se dizemos para nós mesmos: eu não vou até fulano pedir desculpa ou pedir perdão, porque eu não fiz nada com ela. Mas vá, seja humilde, faça como o Senhor nos manda, seja humilde de coração. Humildade não é pobreza. Humildade é você pegar e se humilhar a alguém, não, se humilhar ao Senhor. E humildade no seu coração. Chegue para alguém, mesmo que você veja aquela pessoa triste ou que tenha falado de você, chegue para ela, mas não com bravura, mas sim com delicadeza. Porque muitas das vezes, quando alguém fala com a gente com um tom de arrogância, de ignorância, se você responder ao mesmo nível, vai gerar uma briga. E às vezes alguém fala com a gente com ignorância, se você for manso com ele vai ver que mesmo ele lhe provocando, o Senhor está com você. Então, que nós venhamos ter a humildade, sim. E outra é reconhecer: nós não jamais podemos dormir com a ira dentro da gente, sem que a gente peça perdão a alguém. Muitas das vezes é os nossos maridos ou filhos. Às vezes eu fico imaginando, eu passei por uma situação e uma pessoa disse assim: como é que tu vai pedir perdão? Eu disse assim: eu vou, sabe por quê? Porque se hoje fez o que fez, falou o que falou e eu falei o que não devia, eu vou pedir perdão. Porque agora essa pessoa está aqui, eu posso pedir perdão a ela. Amanhã ela pode não estar. E muitas das vezes o choro que tem ao lado de um caixão, meus irmãos, não é saudade, e sim remorso. Porque não amou mais, porque não beijou mais, porque não abraçou mais, porque não disse palavras carinhosas mais e deixou para dizer quando morreu. Como muitos fazem, como é que se diz? Homenagem para quem já morreu. Gente, por que não faz essa homenagem quando está vivo? Não liga, não dá uma boa noite, não dá um bom dia, não pergunta como é que está. Vai deixar para fazer quando morrer. Quando morrer, acabou. Não existe mais. Então, que a gente devia sempre ter isso no nosso coração: o hoje e o agora. Amanhã, nem um segundo à nossa frente nos pertence. É o Senhor. O perdão é primordial. Deus enviou seu Filho para nos perdoar. O versículo explica exatamente o que este se questiona, incentiva ainda mais a ira. O ideal é apaziguar a situação e tentar esfriar os embates assim antes de ocorrer o decorrer do dia.
Se eu fizer o mal, eles também vão ver. Então, que nós procuramos sempre fazer o máximo possível de não errar. Quanto mais tempo leva para resolver a situação, pior fica. Porque vamos dando tempo ao tempo. Às vezes acontece uma coisa, eu vou deixar para amanhã. Amanhã você vai, não, vou deixar para depois. E aquela coragem que você tinha para resolver, você já não tem mais. Aquilo que você tinha para resolver naquela hora, você já não resolve mais. Por quê? Porque a sua coragem acabou. Orgulho, contrário da humildade. A raiva, explico como esse versículo. Raiva, explico por esse versículo. Também reforma que dentro das famílias a ira só prejudica o amor e a imaturidade. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem não vê, irá amar a Deus que não vê? Deus que não vê? Está escrito em João, 1 João 4:20. Ou seja, se alguém afirma eu amo Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Isso acontece sim. Às vezes abrimos a boca que nós amamos Deus, nós vivemos por Deus, nós morremos por Deus. Às vezes o irmão fala uma palavra, uma atitude, às vezes nem faz nada e a nossa raiva já cresce ao ponto de querer derrubar aquele irmão. De chegar para o irmão e dizer, você viu o que fulano fez? Você viu fulano? O que a gente vai fazer com fulano? Aqui dentro, quem dá a última palavra é o Senhor. Lá fora, quem dá a última palavra é o Senhor. Nós não temos o direito, jamais, de querer botar o erro em cima de ninguém. Nós não temos o direito, jamais, de expulsar alguém de uma igreja porque pecou. Nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, nós estamos indo contra Deus. Porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque Jesus ainda não nos julga. Jesus ainda é nosso advogado. Então, que nós devemos deixar a justiça do Senhor fazer o julgamento. Porque se você não pegou na área que aquele irmão pecou, você peca em outra. Muitas das vezes olhamos para o olho do irmão que tem um cisto, enquanto no nosso está um travo que não tem tamanho. Então, que a gente venha passar a se dedicar aos irmãos, venha passar a perguntar quando estão passando por necessidade. Ai, mas eu não tenho, não, que a minha vida financeira não é lá essas coisas. Muitas das vezes nós precisamos apenas de uma palavra, de uma pergunta: você está bem? Para aquela pessoa vir desabafar com você. Não para que você venha saber da vida dele e espalhe dentro da igreja ou dentro do mundo, mas para que você possa ajudar esse irmão em oração. Glória a Deus. Então, quando alguém estiver triste, chegue para ela, pergunte o que ela tem, vamos nos ajudar. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós não estamos aqui para viver sozinhos. Se fosse para vivermos sozinhos, nós estávamos em casa. Nós não tínhamos aceitado Jesus, nós estávamos no mundo. Porque era cada um por si e ninguém por ninguém. Então, que a gente possamos ir fazer isso. O amor é contrário à raiva, é próximo de Deus. Se torna esse sentimento negativo em nossos corações. Não podemos amar o Senhor sem perdão e harmonia. Há um ambiente propício sobre a raiva. Como sabemos, Jesus ensina a prática do amor, mas piedoso de todos, sobre o perdão. Como às vezes nós se dizemos, pedimos perdão ao Senhor. Ah, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa pelo aquilo, por isso, por aquilo mais, por aquilo que eu não fiz, por aquilo que eu vou fazer. Sim. E você perdoou o seu irmão? Como que nós podemos se ajoelhar diante do Senhor e pedir perdão ao Senhor se nós não perdoamos o nosso irmão?
como a missionária disse, eu fui e estou sendo muito cobrada por uma coisa que aconteceu aqui dentro da igreja. Eu estava sentada ali e Deus me deu uma palavra para me dar uma pessoa que estava sentada na porta. Irmãos, quando eu me sento ali, o mundo pode acabar. Se eu estiver com a Esther, eu ainda olho para os irmãos, para as coisas. Se eu estiver sozinha sem ela, o mundo se acaba lá fora e eu não vejo, porque eu não olho para trás. E eu estava ali, a missionária estava orando e Deus me deu uma palavra, eu entreguei essa palavra à pessoa que está sentada na janela do bebedouro. E quando eu me levantei, tinha uma pessoa sentada lá. E eu, para não quis acreditar, escrevi e anotei. Quando eu saí, eu não tive coragem de chegar para essa pessoa e dar. Mas Deus tem me cobrado. Ele tem me cobrado, porque eu não fiz isso. Quando a missionária falou de novo, ele retornou. Deus me cobrou mais uma vez. Você não fez o que eu te mandei. Vá e faça. Irmãos, e amanhã eu vou. Independentemente dela aceitar ou não, amanhã eu vou entregar a ela. Porque quando eu recebi, eu escrevi. Porque quando eu dei o AVC, eu fiquei muito esquecida. Muitas das vezes, quando eu dou uma dor de cabeça, eu não escuto do lado esquerdo. Então, quando eu fiquei ali, às vezes eu tenho muito medo disso. De a gente entregar coisa da gente e não de Deus. Só porque Deus tem me cobrado a todo instante. Vá e faça o que eu mandei. Para que amanhã depois não aconteça com essa pessoa e você está sendo culpada e ser tarde demais. Então, quando Deus nos mandar fazer uma coisa, vamos e façamos. Independente da pessoa aceitar ou não. Mas quando Deus não vai ter a oportunidade, nem o diabo vai ter a oportunidade de pegar e apontar você e dizer: aconteceu isso com fulano e ela não sabia, ela não soube por que aconteceu e você sabia o que ia acontecer. Então, que a gente venha fazer sempre a vontade do Senhor, que nós venha sempre colocar o Senhor em primeiro lugar e que nós jamais venha deixar a raiva, a ira se transformar em ódio dentro de nós. Que nós venha sempre ter amor um pelos outros. Amor não é sentimento, amor é decisão. Eu decido a quem amar, independente dele me amar ou me odiar. Eu é quem decido se amo ele ou não. E se eu amo a Deus, eu também tenho que amar o irmão. Se eu não amo o irmão, eu estou mentindo que amo a Deus. Os irmãos podem não saber, mas Cristo vê tudo. E Ele vai nos cobrar. Não pense que nada vai ficar em vão. Uma hora Deus cobra, porque aqui se faz, aqui se paga. Não pense que vai, quando morrer, quando muitos dizem, quando morrer paga. Não, paga aqui. Paga aqui. O que se planta, se colhe. Então que nós venhamos sempre plantar o melhor para cada um, para que nós venhamos colher também o melhor. E quando alguém souber, estão falando de mim, ou estão tentando me derrubar, taque seu joelho no chão e não vai criticar esse irmão, nem essa irmã ou alguém lá do mundo, não. Bote seu joelho no chão e ora que a justiça vem do Senhor. E a justiça, ela é boa, perfeita e agradável. E Ele faz muito melhor do que nós, porque Ele faz com detalhes. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, o Senhor, Ele quer que nós deixamos a ira e venhamos transmitir a paz. Ele quer que nós deixamos a tristeza e venhamos transmitir a alegria, como foi ministrado nesta noite. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O Senhor, Ele quer que nós transmitimos essa mensagem de amor, essa mensagem de paz, para que corações venham ser aquebrantados e venham entregar as suas vidas para o Senhor. Amém, amados? Vamos se colocar de pé e vamos orar, agradecer a Deus por Ele nos conceder mais essa oportunidade de estar dentro da sua casa, não com ira, mas com paz, estar na sua casa não com tristeza, mas com alegria, para transmitir o amor, aquilo a qual Ele nos colocou primeiro dentro de cada um de nós. Quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, nós andávamos em caminhos tortuosos, mas a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, nós andamos em caminhos
caminhos retos. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amados irmãos, amanhã também temos missões para fazer. Amanhã às 18h20 vai sair aqui uma caravana ali para a localidade de Peixe. A minha missionária lá vai estar lá ministrando a palavra de Deus, e o carro vai estar saindo aqui às 18h20, vai estar saindo ali para a localidade de Peixe, amém? Departamento de mulheres vão estar ali adorando e louvando o nome do Senhor. E amanhã também estamos indo ali para a cidade de Nova Russa. Amanhã tem consagrações de obreiros ali naquele lugar, e vamos estar ali juntamente com os obreiros aqui da igreja de Boa Esperança para estar ali cooperando na obra do Senhor. Que os irmãos já estejam orando também por nós e pela caravana, né? Que o Senhor já revelaste o inimigo. Qual é o projeto do inimigo? O projeto dele é matar, roubar e destruir. Mas nós que tememos ao Senhor, nós temos que estar constantemente em oração para que o Senhor dê livramento, amém? O Senhor, Ele é um Deus de livramento, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que foi, Pai, nos proporcionado aqui nesta noite, Pai, nesta casa de oração, Senhor. Os louvores que foram entregues no teu altar nesta noite, Senhor, as orações que foram intercedidas, Pai, ó Senhor, pelos pedidos de orações aqui nesta noite, Senhor, as vidas que estão aprisionadas pela mão do inimigo, Senhor, quebra essas correntes, derruba essas muralhas, tira as escamas dos olhos, aquebranta o coração, Senhor, faz desta velha criatura uma nova criatura, que essas pessoas venham deixar as coisas velhas para trás, e eis que tudo se fazer novo, Senhor, constantemente, Pai, na vida do teu povo, no povo que se chama pelo teu nome. Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, continua abençoando esse corpo de Cristo aqui de Boa Esperança. Senhor, eu já quero te apresentar, Senhor, a vida do seu Gonzaga, Senhor, o seu transporte, Pai, a qual vai conduzir, Pai, as irmãos ali, Senhor, até a localidade de Peixe. Senhor, já abençoa a tua serva que vai ministrar, Pai, a tua palavra amanhã. Já acampa teus anjos celestiais sobre aquele lugar, que o anjo do Senhor já vá na frente, repreendendo já todo o mal, todo impedimento, tudo aquilo que não provém do Senhor. Da mesma forma, Senhor, abençoa, Pai, o corpo de obreiro aqui de Boa Esperança, que vai estar se deslocando para a cidade de Nova Russa, daquele culto de consagração de obreiros. Cada obreiro que vai ser consagrado ali, Pai, Senhor, que eles venham fazer de forma que o Senhor nos direcionar, Senhor, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha abençoar ali o anjo da igreja ali naquele lugar. Abençoa a tua igreja, cada visitante que está aqui nesta noite, que o teu Espírito, Pai, continue, Pai, tocando no coração deles, para que eles continuem vindo para a tua casa, e na hora certa, no dia certo, o Senhor vai convencer eles, Pai, para vir até a frente, e nós, como igreja do Senhor, vamos orar, vamos ficar alegres, Senhor, quando eles entregarem as suas vidas para o Senhor. Nós estamos aqui para orar, para interceder um pelo outro. Graças nós queremos te dar, Pai, por tudo e por ter aqui o Senhor nos sustentar-te, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor esta noite, amém. Os amados, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco, e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. E a paz do Senhor Jesus ao seu irmão e aos visitantes desta noite, amém. Glória, glória, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória, glória.